Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou falar de um tema muito pedido por vocês aqui, inscritos no nosso canal. Muitos comentários chegam até mim pedindo por esse tema, então finalmente eu decidi falar sobre ele. Eu não aguentava mais tanta gente pedindo sobre isso. Vou falar sobre o quê? Eu vou falar sobre esse sentimento que as pessoas estão de que o tempo está passando muito mais rápido do que elas conseguem alcançar. Hoje mesmo, eu estava na portaria lá do meu condomínio, fui retirar uma encomenda que chegou, e eu estava falando então com o porteiro, ele estava comentando, cara, hoje já é dia 25 de abril, como o tempo está passando rápido, né? Nisso, outra pessoa também, esperando para pegar uma encomenda dele, ele entrou na conversa, falou, pois é, rapaz, eu nem estou vendo passar, daqui a pouco é o Natal de novo, eu não sei o que está acontecendo, né? E eu estava ouvindo essa conversa ali, e pensei, está na hora de gravar para os nossos espectadores aqui do canal Murilo Manzano, um conteúdo relacionado à produtividade. Afinal de contas, a quantidade de sucesso que você tem, seja lá o que você entenda por sucesso, depende do quê? Depende da sua produtividade. Pois hoje eu vou compartilhar 10 hacks de gerenciamento do tempo que vão aí acelerar a sua produtividade. Se esse tema for interessante para você, eu quero te convidar para um desafio aqui comigo, hein? Desafio. Vou te dar 10 hacks. Aquele que você tiver que melhorar, por exemplo, no meu caso, eu tenho que melhorar o item 8, quero que você escreva aqui nos comentários qual é o ponto desses 10 aqui, ou os pontos que você escolhe melhorar assim que esse vídeo terminar. Você sabe muito bem que a ideia dos meus vídeos é você já sair aplicando, você sair com o conteúdo realmente válido, portanto, fique comigo até o final. Já te convido também a deixar aí o seu like nesse vídeo, porque é um vídeo importante. Todo ser humano deveria ver isso, principalmente o brasileiro. Você sabe que tem uma pesquisa de Londres, da Escola Econômica de Londres, que aponta que o Brasil, todos os anos, perde 78 bilhões de dólares, ano após ano, pela baixa produtividade dos seus profissionais. Pois é, se você fizer essa grana aí em reais, eu não sei quanto dá, mas dá muita grana perdida para o nosso país todos os anos. Vamos então falar dos 10 que eu separei para você? Então bora, já deixou seu like aí? Vamos lá, hein? É assim que o YouTube distribui o conteúdo aqui. Primeiro item que eu separei para você, lista de tarefas. Algumas pessoas têm uma lista de tarefas feita no papel, então ela chega no trabalho dela e ela começa então a escrever, pô, o que eu tenho para fazer hoje, né? Outras pessoas têm uma lista de tarefas no computador, tá? Ela joga no computador lá o check, né? As ações que ela tem que fazer hoje. Qual é o melhor? Ora, o melhor é que funcione para você. O importante é que você tenha uma lista de tarefas. Quando a pessoa chega no trabalho e fica, o que eu tinha que fazer agora? O que é melhor eu fazer agora? Ela está com um monte de coisa na cabeça e vira uma confusão. Então essa é a primeira coisa que você deve começar a levar muito a sério a partir de hoje. É ter uma to-do list, uma lista de tarefas diária. Seguindo aqui, então, o item número 2, defina prazo realista para suas ações. Às vezes você tem um objetivo, você tem um sonho, mas aquilo nem tem uma data. Pô, eu quero ser promovido. Tá bom, quando? Ah, não sei. Tão ruim quanto você não colocar uma data é você superestimar a sua capacidade de realização. Por exemplo, você está em São Paulo e quer ir para o Rio de Janeiro, de carro. São Paulo ao Rio, de carro, vai levar entre 5 a 6 horas. Se você falar, vou de São Paulo para o Rio de Janeiro em 40 minutos, de carro, você acha que você vai conseguir isso? Não, você não vai conseguir isso. E aí você vai estar no meio do caminho, fala, caraca, olha só, achei que era 40 minutos, ó, já passei 3 horas de viagem, eu vou desistir, eu não sou um bom motorista, né? É isso que as pessoas fazem com a própria vida, quando elas superestimam a capacidade de produtividade delas. Então defina metas que te deem frio na barriga, tá? Mas que tenham um prazo alcançável, e aí você consegue executar. Entenda o seu limite de produção, tá bom? Então você acaba se sobrecarregando e acha que o seu problema é que você não é produtivo. Na verdade é porque você superestimou a sua produtividade e colocou 40 ações na sua lista de tarefas de hoje. É isso? Seguindo, então, o próximo item aqui, use uma agenda digital. A maioria das pessoas usa uma agenda física. E olha, estamos em 2023, isso ainda acontece. Muitas pessoas, inclusive
Eu já tenho 10 anos atuando nesse mercado corporativo, formando líderes aí para todo lugar. Já formei aí, né, líderes em mais de 8 países. Eu vejo muita gente ainda com agenda de papel. Ela vai combinar uma coisa contigo. Pô, vamos combinar uma viagem? Ok, nós estamos em abril, né? Vamos viajar lá em outubro. Só um minutinho, deixa eu ver aqui na minha agenda. Tchau. Você perde um tempão de produtividade nisso. Afinal de contas, você, por exemplo, você vai de um lugar para o outro, você tem que carregar a sua agenda. Então isso é absolutamente improdutivo. Um dos maiores diferenciais de um profissional nesse século é saber usar o mundo digital, a tecnologia a seu favor. Então uma agenda bem feita, digital, pode te dar horas a mais de produtividade por semana, porque você ganha planejamento. É lá que você vai bloquear as coisas mais importantes para fazer no seu dia a dia. Afinal de contas, você deve ter tido aquela sensação de que você trabalhou o dia todo e simplesmente não sobrou tempo para fazer o que é mais importante. Por exemplo, cuidar da sua saúde, por exemplo, fazer uma reunião de acompanhamento com o seu time, por exemplo, passar um tempo a mais com os seus filhos ou com sua esposa. Você percebe que, caramba, eu não sobrou tempo para nada, né? Eu fiquei preso aqui no operacional, executando, e as coisas realmente importantes eu não fiz. Claro, porque você não bloqueou aquilo na sua agenda. Então comece a trabalhar com uma agenda. Daqui a pouquinho eu vou dar mais uma dica que vai complementar essa sugestão de agenda para você. Ok, então item 3, use uma agenda. Seguida aqui, item 4, evite distrações. Isso aqui mudou o jogo para mim. Evitar distrações, para mim, foi uma das coisas mais importantes que eu já fiz na vida. A primeira coisa que você deve fazer para evitar distração é trabalhar com o seu pior vilão de distração. Estou falando disso aqui, ó, desse aparelhinho aqui, ó. Tá? Isso aqui, ó. O celular é o maior vilão para a sua produtividade. Ele começa a te notificar informação, e quando você está se concentrando na sua tarefa, você olha para o celular e aquilo te faz lembrar que você está devendo alguma coisa, alguma resposta, e você para o que você está fazendo e vai lá responder. Essa distração rouba a sua produtividade e você não consegue concluir o que você começou. Então, comece a prestar atenção nisso, evite as distrações. Coloque o seu celular ali no modo não perturbe, feche a porta do seu ambiente de trabalho quando você tiver alguma tarefa que exige concentração. E assim, evitando as distrações, a sua produtividade aumenta muito. Segundo o Tony Schwartz, quando você está concentrado, livre de distrações por mais de 10 minutos, você entra em uma coisinha chamada flow, estado de flow. E segundo o Tony Schwartz, que é um autor de produtividade, ele afirma que você entrando em estado de flow para realizar uma tarefa, você está 6 vezes mais inteligente. Você já pensou? Você ter 6 vezes mais acesso à sua inteligência para fazer uma tarefa? Você acha que ela vai estar em estado de arte ou não? Pois é, então comece a evitar as distrações. Item 5 aí, também muito simples, mas a maioria de vocês tem dificuldade para isso. Comece a dizer não. Quando as pessoas ficam te pedindo coisas o tempo todo e você está sempre disponível, você está sempre aceitando, você está sempre pegando as suas prioridades, deixando para depois e fazendo as coisas que as pessoas te pedem, que não é tão prioridade assim, você está virando a agenda dos outros. Uma das maiores sacadas que você pode ter é você começar a dizer não para as pessoas. Você vai perceber o tamanho do empoderamento que isso aí te traz, o quanto é gostoso você falar não para as pessoas a troco de uma agenda bem atendida, de uma prioridade bem realizada. Você já deve ter ouvido falar que quando você está em um avião, né, você olha para a aeromoça lá, ela está fazendo alguns gestos para te explicar em caso de emergência o que você deve fazer. Então ela começa a apontar, vai cair uma máscara em caso de despressurização. Você vai pegar essa máscara e vai colocar primeiro em você. Não é para tentar colocar em ninguém do seu lado, não. Senão você desmaia e não ajuda ninguém. Você vai atrapalhar as outras pessoas. Na vida é a mesma coisa, na agenda é a mesma coisa. Você deve colocar prioridade nas coisas que importam. E quando as pessoas te pedem algo, você vai dizer sim, quando você puder fazer aquilo não sacrificar as suas metas, os seus objetivos. Vejo muita gente caindo na tentação, principalmente quando o chefe pede algo. Não, já vou fazer para já. Isso desvaloriza você. Ó, convenhamos.
Quando você está acessível demais, você não é valorizado. Quando eu comecei a minha carreira, eu ia combinar algum atendimento com alguma pessoa, que eu tinha que pegar as pessoas no laço para conseguir fazer algum atendimento dos meus processos individuais de mentoria. Hoje, graças a Deus, é o oposto, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem fila, mas naquela época, eu tinha que pegar as pessoas no laço. E era impressionante. Se eu falasse assim, olha, eu posso qualquer dia da semana, a pessoa ia falar, não, eu não vou conseguir, não. Agora, se eu falasse, olha, eu vou ver se eu consigo aqui, a agenda está bem complicada, se eu consigo encaixar um horário para você. Vê se consegue ir na quarta-feira às 10. Só tem esse horário livre, cara. Realmente está bem disputada aqui a minha agenda. A pessoa fala, não, então beleza, quarta eu consigo às 11. Isso acontece. As pessoas valorizam pessoas que não estão tão disponíveis a ela. O ser humano valoriza a escassez. Então você deve sim, quando for genuíno, você deve sim dizer não para focar nos seus projetos. Bom, falei aqui do item 5, hein? Chegamos em 5 até agora. Lembra do nosso combinado? O que eu te disser aqui fizer sentido, você vai deixar o seu like. Eu sempre peço isso aqui nos vídeos do nosso canal, o canal de liderança do Brasil. Se alguma dessas dicas já fez sentido, você não perde por esperar o que ainda vem por aí. Então já vá deixando o seu like aí e lembre também nos nossos comentários aqui, você colocar qual desses 10 itens aqui, eu já passei 5, quais dos 10 itens aqui você vai começar a melhorar a partir de agora. Bom, e no item 6 eu já começo aqui com uma coisa que é contra-intuitiva. Mário, não é possível. Olha, trabalhar menos vai te fazer produzir mais. Como assim trabalhar menos vai me fazer produzir mais? Se você ficar trabalhando continuamente uma tarefa, você vai perceber que a sua capacidade de concentração cai, não é? Se você, por exemplo, passar 2 horas pensando sobre uma tarefa, quando dessas 2 horas, você vai perceber que no final ali você estava mais confuso do que você começou. Analisa isso. Você passou, por exemplo, você estava estudando para uma prova. Os primeiros 40 minutos você começou, nossa, olha só, estou entendendo tudo, né? E depois você se forçou a continuar por 2 horas, você percebeu, cara, depois de 1 hora eu já não estava entendendo mais nada, né? Eu já estava lendo ali para me livrar logo daquilo. Pois é, isso acontece porque o seu cérebro tem uma capacidade limitada de foco. Portanto, o trabalhar menos para produzir mais, o que eu quero dizer é, faça pausas estratégicas no seu dia a dia. Por exemplo, antes de preparar esse vídeo aqui para você, quando eu estava ali pegando o que eu faço na minha realidade, que faz a diferença e pode fazer para você, eu estava construindo esse vídeo, né? Quando passou ali, eu estava fazendo vários vídeos, né? Quando passou ali 40 minutos, o meu relógio já me lembra, olha, você precisa levantar. Então eu levanto, vou lá, pego uma água e depois eu retomo aqui a minha tarefa. Esse ato de levantar, fazer outra coisa e voltar, o meu foco já reiniciou. Eu ganhei mais 40, 50 minutos de foco para aquela tarefa. Quando você faz isso, você aumenta muito a sua produtividade. Então, algo que você, de maneira contínua, levaria 4 horas para fazer, com pequenas pausas, graças ao aumento de foco e acesso aos seus recursos interiores, você pode fazer aquilo em bem menos tempo, 2 ou 3 horas. Você pode poupar muito tempo com isso. Faça o teste. Faça o teste. Esse é o item 6, então. Faça pausa regulares. Item 7 aqui, delegue tarefas. Delegue tarefas. Minha vida começou a mudar quando eu comecei a fazer conta inteligente. Vou te falar uma conta burra e uma conta inteligente, a diferença entre elas. Imagina que eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês. Temos aí praticamente 200 mil inscritos no nosso canal. Temos um alcance mensal aí de milhões de pessoas que acompanham o nosso conteúdo todo mês. Você imagine que então eu tenho a tarefa aqui de preparar um bom vídeo para você, como esse aqui, que você já sai aplicando, já... Pô, Murilo, isso aí mudou de fato a minha produtividade. Olha, isso aqui foi útil, eu não fazia isso. Você imagina que eu tenho um vídeo desse para criar, só que eu tenho também uma encomenda na farmácia para ir retirar. Pô, mas a farmácia não entrega, Murilo? Vamos imaginar que não. Exemplo, vai. Eu tenho que levar um exame, o resultado de um exame para o médico, né? O médico não vai vir buscar o meu exame, eu vou ter que levar. Então você imagina o seguinte, esse exame, eu vou ter que levar o médico de outra cidade, e aí eu tenho a opção, ou eu pago lá 50, 60 reais para um motoqueiro ir lá levar para mim, ou eu vou com o meu carro, gasto 30 reais de combustível e
poupa aí R$ 30. Né? Olha, R$ 30 que eu poupei, só que eu levei 2 a 3 horas para ir lá. Essa é uma economia burra. Essa é uma conta burra. Não, deixa que eu vou, porque eu vou conseguir economizar R$ 30. Um vídeo desse aqui tem o potencial de colocar muito mais dinheiro no meu bolso do que os R$ 30 que eu economizei. Então, quando eu falo de delegar tarefas, é você começar a pensar assim, olha, tudo que eu puder delegar, que me permitir focar no que realmente importa, eu vou delegar. Tem muita gente, por exemplo, que prefere faxinar a própria casa. Pô, vou faxinar minha própria casa. Ela passa ali, sei lá, dependendo do tamanho da casa, ela passa o sábado ali o dia inteiro, ela lavou as janelas, ela fez um monte de coisa. Aquele dia inteiro, ela poderia ter estudado, pensado em alternativas para fazer mais grana, identificar estratégias que a faria aumentar o seu sucesso lá na empresa, na vida profissional, ia colocar mais grana de aumento de salário para ela pro resto da vida dela. Não, ela preferiu ela fazer. Por quê? Vou economizar R$ 200, não vou pagar uma faxineira, não. E eu mesmo vou fazer. Esse é o tipo de conta burra. É claro, Amor, ele não tem o dinheiro para pagar a faxineira. Então você vai lá e lava, poxa vida. Eu estou dando um exemplo. Mas você tem que entender que delegar tarefas, todo profissional que gera resultado e ocupa altas posições de liderança aprendeu a delegar. Ele vai focar no que realmente gera resultado. O resto ele vai delegando. Isso mudou meu resultado completamente. Então esse é o item 7. Vamos continuar? Item 8 aqui, que era onde eu estava pecando aí, pessoal. Sofro com isso aqui. E olha, se você tiver 2 bebês em casa, né, 2 filhos pequenos em casa como eu, você é um pai, você é uma mãe como eu, você vai entender aqui o que eu passo, né? A dica que eu anotei aqui, número 8, é priorize o seu sono e o seu descanso. Pelo menos 7 horas de sono. Agora, no meu caso, com 2 bebês em casa, você que é um pai, você que é uma mãe, você acha que isso é sempre possível? Não, no meu caso ainda não é sempre possível. Meu filho acorda à noite, o que é um pouquinho mais velho acorda e me chama para ir para a cama com ele. De vez em quando o nosso mais novo acorda chorando, tem que dar TT para ele e assim por diante. Mas isso faz uma diferença que você não tem noção. Quando eu durmo pelo menos 7 horas por noite, parece que eu nasci de novo. Minha capacidade de criação, meu nível de energia é absurdo. Então comece a valorizar um pouco mais o seu sono. Eu vejo pessoas que, para assistir uma sériezinha ali, um filminho ali, ela acaba dormindo 5 horas por noite. Pô, assisti uma série muito boa ontem. Mas essas 5 horas por noite vão te fazer muita falta. No acesso à sua memória, na sua capacidade de imaginação e no seu estado de humor. Ao longo prazo, esse baixo nível de humor vai se empilhando e a sua performance lá na empresa despenca. O dia após dia você não percebe isso aí, você percebe após 1 ano, 2 anos, como é que a sua produtividade foi caindo. Então cuidado com o seu sono, priorize o seu sono, priorize o momento de descanso, não é varando toda a noite trabalhando que você vai ser mais produtivo, é o contrário. Se você ficar varando a noite, dormindo pouco, trabalhando, você vai ficar cada vez mais confuso, cada vez menos eficaz, menos criativo, e as suas tarefas você vai fazendo muito e entregando pouco, essa é a verdade. Bom, item número 9, isso aqui eu faço, se você acompanha o meu Instagram, Murilo_Manzano, você sabe disso aí. Falo para vocês, todo domingo eu tiro uma foto da minha agenda digital, né? E falo o que para vocês? A semana começa no domingo. Então planeje a sua semana no domingo. Essa é uma dica especial que eu te dou. Todo profissional de alto nível planeja a semana dele no domingo. Então ele coloca as coisas realmente importantes que ele quer fazer, distribui aquilo durante a semana, porque ele já garante que aquilo ali é o que ele vai atacar. Aquilo ali é o que realmente importa. Se ele entregar aquilo, ele fez bem o papel dele como líder e como profissional. Então comece a levar o seu domingo como uma preparação para começar a semana com o pé direito. E agora o item número 10. O item número 10 aqui, talvez seja a dica mais importante que eu tinha para te dar hoje. Se você quiser entender, haja. Muitas pessoas procrastinam as suas tarefas. Aliás, se você não sabe o que é procrastinação, é deixar uma tarefa que você poderia fazer agora para depois. Depois eu faço. Um dos maiores motivos da procrastinação é você ficar pensando sobre uma tarefa. Você já teve uma tarefa que você ficou, meu Deus, como é que eu vou fazer essa tarefa? Eu não faço ideia de como é que eu vou fazer isso, cara.
Por onde eu vou começar? Mas como é que eu vou fazer? Mas e se chegar no meio do caminho e eu não souber fazer? Essa confusão que as pessoas criam na cabeça é o que as impede de resolver e fazer aquela ação. Então, não pense sobre uma ação, faça aquela ação. Não fique pensando sobre como fazê-la. Haja, comece a agir. Se você quiser entender, haja. Você vai perceber que a tua ação vai te dando o próximo passo, o próximo passo, o próximo passo. E você conclui aquela tarefa. Então, cuidado com esse negócio de querer estar 100% pronto para começar uma tarefa. Você nunca vai poder esperar o momento perfeito para começar alguma coisa. O segredo é começar antes de estar pronto. E essa é a minha 10ª dica. Se você quiser entender, haja. Então foram 10 dicas, 10 hackzinhos aqui de produtividade. Eu vou ler cada uma delas para você aqui. Vamos lá. Primeiro, faça uma lista de tarefas. Segundo, defina prazos, mas defina prazos realistas. 3, use uma agenda digital. 4, evite distrações. 5, fale não. 6, faça pausas regulares para reiniciar o seu foco. 7, delegue tarefas. 8, priorize pelo menos 7 horas de sono por noite. 9, planeje a sua agenda no domingo. E número 10, haja. Se vocês vão entender, haja. Olha, se esse vídeo fez sentido para você, se você percebeu que isso aqui vai realmente te dar tempo para fazer o que importa, eu te convido a deixar aí o seu like e a se inscrever no nosso canal. Você que é um profissional que ocupa uma posição de liderança, quer alcançar uma posição de gerência estratégica, de alta liderança, fazendo R$30 mil de salário todo mês, você precisa conhecer o meu trabalho, o meu curso chamado G30, Gestor 30K, onde eu ensino o caminho que eu ensinei para mais de 400 executivos alcançarem altas posições de liderança, fazendo salários de mais de R$30 mil todo mês. Te mostro ali o passo a passo para você aplicar, para você conhecer esse meu trabalho de maneira gratuita. Clique aqui no link da descrição do vídeo e você pode falar com um dos especialistas aqui do nosso time. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!